Bem-vindos ao podcast Please Take Off Your Shoes, um espaço de partilha e de conversa onde procuramos discutir o presente e projetar o futuro. O meu nome é Cláudia Pinto e o meu convidado de hoje é consultor internacional, palestrante e alguém que tem dedicado a sua vida a estudar o universo do luxo. António Paraíso, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Obrigada por entrar nesta conversa connosco. Começamos esta rúbrica não descalços, mas com um par de sapatos que tem uma história e que é importante. Fala-nos um bocadinho sobre este par de sapatos. Obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui convosco. Este par de sapatos é de uma marca portuguesa. Eu tenho muitos sapatos de marcas portuguesas e gosto imenso. E gosto particularmente deste par primeiro porque são muito confortáveis, porque duram muito. Eu tenho uma particularidade, sempre fui assim, com roupa e com calçado, e que os fabricantes não gostam. É que eu não gosto de descartar a roupa e o calçado ao fim de pouco tempo. E, portanto, eu uso muito e tenho sapatos e roupa que dura anos. E, portanto, é de excelente qualidade, dura muito. São muito versáteis, eu consigo usá-los ao fim de semana com roupa mais casual, com jeans e um blazer de linho, ou consigo também usá-los com roupa mais formal. E têm-me acompanhado em várias fases da minha vida, umas melhores, outras piores, mas, sobretudo, sinto-me muito confiante com eles. Eu acho que é importante que um par de sapatos nos transmita confiança. E, portanto, gosto muito deles por causa disso também. E esses atributos que referiu sobre este par de sapatos são também atributos que estão associados ao luxo? Sim, claro. O conforto é fundamental. Não existe luxo sem conforto. Mas, para além do conforto, que eu diria é um atributo físico e tangível, o facto de um par de sapatos nos transmitir ou nos fazer sentir autoconfiança, já estamos a entrar no domínio do intangível e aí claramente é um universo onde o luxo se move. O luxo move-se nesta dicotomia da tangibilidade e da intangibilidade. E que outros atributos é que podemos encontrar no luxo? Imensos. Estava eu a dizer, o luxo é feito de tangibilidade e de intangibilidade. A tangibilidade está associada à qualidade, ao conforto, ao design, à beleza, naturalmente. A intangibilidade está associada àquilo que nós sentimos e como aquela peça de luxo nos faz sentir. As memórias que nos traz, as emoções que nos provoca e portanto, os atributos do luxo estão muito relacionados com isso, por um lado, os atributos tangíveis relacionados com a beleza que nos deslumbra e com a qualidade, e por outro lado, com a simbologia, com a emoção e com o desejo que nos provoca. E qual é que é o mais relevante desses dois universos? O intangível ou o tangível? Ou o que é que nos atrai mais enquanto consumidores? Eu vou-lhe responder de outra maneira. Ambos são relevantes, mas eu diria que, porque não existe luxo sem o outro, um sem o outro não existe, ambos têm que estar presentes. Agora, o que é verdade, eu diria, é que é muito mais fácil fazer a tangibilidade. Compramos matéria-prima de boa qualidade, contratamos bons artesãos e bons profissionais, contratamos bons designers, bons arquitetos e conseguimos produzir qualidade e beleza. Eu diria que essa parte é relativamente fácil. O que é difícil e nem toda a gente consegue, e por isso é que o luxo nem todos lá chegam, é que produzir a intangibilidade exige uma sensibilidade muito, muito particular. E, portanto, eu diria que é mais relevante nesse sentido de ser mais difícil. E quem consegue fazer isso, chega lá. Como é que Portugal se tem posicionado enquanto indústria para conseguir atingir o luxo?
Olha, vamos falar da indústria de calçado, naturalmente, em Portugal. Eu conheço-a bem porque pouca gente sabe que o início da minha carreira foi no calçado. A sério? Eu, com 23 anos, entrei para uma fábrica de calçado, logo após ter terminado os meus estudos, isto nos anos 80, e eu comecei a trabalhar calçado e trabalhei quase 2 décadas, primeiro calçado e depois têxteis, moda. E, portanto, eu trabalhei 2 décadas em calçado e têxtil, ambos em moda. E o que é que eu via na altura? Nos anos 80 e 90, Portugal era um país que fazia bem, mas não tinha marca. E as marcas estrangeiras vinham cá produzir, tanto nos têxteis como no calçado. Depois, a partir do final do século passado, início deste século, começamos a aprender a criar marca. E criamos algumas marcas, mas eu, como especialista em marketing, vou aqui dar uma opinião que pode ser mal entendida, que pode ser um bocadinho provocatória, mas se for provocatória eu gosto. Eu não quero que os fabricantes gostem de mim porque eu digo coisas que eles querem ouvir. Eu vou dizer coisas que eu acho que eles devem fazer e ainda não fazem e vou provocar. A maioria, não direi todos, mas a maioria dos fabricantes, a partir do início deste século, não começaram a criar marca, começaram a criar logótipos. E a maioria deles tem um logótipo, achando que têm uma marca. E para se ter marca é preciso muito mais. É preciso criar um conceito, é preciso criar um universo, é preciso criar um estilo de vida, com o qual os consumidores se identifiquem e queiram viver o estilo de vida daquela marca. Portanto, é verdade que a maioria dos fabricantes criou marca, mas a maioria criou um logótipo e comunica um logótipo, mas nem sempre têm um conceito, um universo, um estilo de vida, uma ideia diferente. Por exemplo, criar marca significa também sair da categoria de produto em questão. Diversificar. Diversificar, para criar o tal conceito e o tal universo. Porque Hermès, indo às marcas de luxo, era uma marca que há 2 séculos começou por fazer celas de cavalos. Sim. E foi diversificando-se. E hoje faz moda, faz roupa, faz sapatos, faz louça, tem porcelana, tem lenços de seda. E eu podia estar aqui a dizer muitas outras marcas que fizeram isso. O que nos falta é esta capacidade para entender o conceito de marca e de a criar realmente. Falta, porque de facto Portugal é muito bom a fazer qualidade, é muito bom no design, na criatividade do produto, não do conceito, e somos muito bons e temos artesãos como poucos países terão como nós. E, portanto, falta-nos, eu diria, dar o salto para a tal intangibilidade do conceito. O que o fascina mais neste universo? É a experiência ou o produto? Tem que ser ambos. Um não existe sem o outro. E neste setor conseguimos ter os dois? Ou seja, um par de sapatos pode também ser uma experiência? Logicamente que sim. As emoções que provoca, a sensação de autoconfiança, de poder que nos dá, tanto no calçado de senhora como no de homem. Determinadas marcas, determinados modelos com os quais nos identificamos produzem sensações, emoções e sentimentos de autoconfiança que são completamente insubstituíveis. E, portanto, nessa medida, sim, provocam muita experiência e provocam memórias. Sim. Eu recordo-me de momentos em que estava com este par de sapatos que eu nunca mais vou esquecer. E eles estão ligados a isso, a esse momento e a essa experiência que eu vivi. Porque também há esta capacidade de durar. Muitas vezes quando falamos, por exemplo, no calçado em couro e na questão da sustentabilidade, sim, um par de sapatos em couro naturalmente estará muito mais ligado, por exemplo, ao universo do luxo, porque dura e porque tem esta capacidade de durar uma vida toda. Sem dúvida, e mais, e pode ser reparado, pode e deve. E sabe uma coisa, e mais uma vez, os fabricantes nem sempre gostam que eu diga isto. Eu gosto tanto de determinados pares de sapatos que eu mando-os reparar. Claro.
quando eles já estão com aspecto usados ou já estão danificados em pequenos detalhes, eu mando reparar e ficam com um aspecto quase novo e para durar mais uns anos. Aliás, existe uma frase de um dos membros, já não me recordo exatamente quem, de um dos membros da família dona da marca Hermès, da família Hermès, porque Hermès é o dono, é o nome da marca, em que ele dizia, creio que era um senhor que dizia, luxo é aquilo que pode ser reparado. Sim. E essa é a verdadeira sustentabilidade. Sem dúvida nenhuma. Como é que o universo do luxo e as marcas têm olhado para esta questão e para esta, não diria moda, mas para a sustentabilidade? Porque há muitas coisas que são ditas, há muito greenwashing. Como é que as marcas de luxo olham para este chavão, por assim dizer? Sim, eu explico-lhe. Quando eu estudei gestão de marcas de luxo, há 17 anos, não havia em Portugal um curso com a dimensão daquele que eu fiz e eu fui fazê-lo à Espanha. E nessa altura recordo-me que nas aulas os professores diziam, bom, a sustentabilidade não é propriamente um tema importante ainda no luxo, mas nós achamos que vai-se começar a falar disso. Porque o luxo sempre esteve ligado à ostentação, ao desperdício. Sim. E à extravagância. Mas não é. Agora não. Já foi. Mas o luxo vai acompanhando, o luxo não segue modas, porque o luxo, por definição, é intemporal. Sim. Mas segue e acompanha a evolução da sociedade. Não podemos dizer que o luxo do século XVI ou XVII é o mesmo luxo que temos hoje. Portanto, o luxo vai acompanhando a evolução dos tempos, isso sim. E o luxo era ostentatório e de desperdício. Havia uma mentalidade de desperdício. E, precisamente porque a sociedade se tem tornado mais ecoconsciente, o luxo sentiu essa necessidade de acompanhar essa evolução. E eu diria que, como lhe disse, quando eu estudei luxo há 17 anos, não se falava de sustentabilidade no luxo e nos últimos 15 anos começou a falar-se. Há algumas marcas que estão a fazer um trabalho sério nessa área e estão a fazer um belíssimo trabalho. Há outras que ainda fazem um pouquinho de greenwashing, é verdade. Eu diria que não estão todas no mesmo nível. Como é que se olha para este tema, então, de uma forma séria? Que pontos é que são precisos avaliar, estudar? Vou-lhe dar um exemplo prático. Na minha opinião, eu diria que a esmagadora maioria das marcas de luxo, em diferentes categorias, na moda, mas também noutras áreas, na joalharia, na hotelaria, estão a praticar cada vez mais a sustentabilidade de forma séria. Mas, na minha opinião, o grupo que melhor está a fazer isso é o grupo Kering, que é um grupo concorrente do LVMH. O grupo Kering é dono da Gucci, da Saint Laurent e de uma série de outras marcas, de cerca de 12 ou 13 marcas. Marcas de moda e de joalharia e de relógios também. O grupo Kering fez uma coisa que ainda mais nenhuma marca fez. E estão a fazer isso a sério. E é público, pode-se ir ao site ver. Contratou uma senhora, foi ao governo francês contratar uma senhora que era chefe de gabinete do Ministro da Ecologia do governo francês. Portanto, uma senhora especialista na matéria. Nomeou-a Chief Sustainability Officer, diretora da sustentabilidade. E ela desenhou um plano que abrange toda a cadeia de valor. Não só as marcas, mas também os fornecedores. Quem quiser ser fornecedor das marcas daquele grupo, da Gucci, da Saint Laurent, da Buccellati, de todas as outras marcas, tem que cumprir as regras do plano. Sim. E, portanto, ela conseguiu implementar práticas sérias de sustentabilidade ao longo de toda a cadeia de valor e de toda a cadeia de abastecimento, daquilo que se chama de supply chain. E está a fazer e conseguiu resultados notáveis nos últimos anos. Porque muitas vezes há muito foco no produto e esquecem muito a questão da produção.
da produção, do serviço e de tudo, e das práticas da própria fábrica que tem que se adaptar, não é só o produto, é das práticas de produção também. Voltando à questão dos grandes grupos, tradicionalmente as marcas de luxo estavam associadas a uma casa. Hoje em dia estão colocadas em grupos económicos. Sim. Isso é uma ameaça ou pode ser contraproducente a longo prazo? Sim e não. Eu diria que é uma faca de dois gumes. Repare, porque é que as marcas de luxo se organizaram em grupos? Ou melhor, nem foram elas que se organizaram. Porque a maioria, ou uma grande parte das marcas de luxo, em meados a finais dos anos 80 do século passado, estavam em tremenda dificuldade financeira. E estes grupos económicos compraram as marcas para as salvar, porque estavam em dificuldade financeira, mas estes grupos económicos reconheceram que havia ali valor de marca. Portanto, os grupos foram uma coisa boa porque salvaram marcas da falência. Certo. Agora, também é verdade que os grupos económicos são geridos por pessoas com mente financeira e que querem resultados mais rápidos. E o luxo não se compadece com resultados rápidos e com pressão para a rapidez. O luxo demora tempo, precisa de tempo e de espaço. É uma maratona, não é? É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. É verdade, é uma frase que eu costumo dizer. E, portanto, é verdade que nos últimos anos os acionistas desses grupos económicos, por vezes, pressionam um pouquinho, porque, claro, que eles querem recuperar o investimento que fizeram. E cometem, algumas marcas, não direi todas, cometem o erro de apressar o processo. E o luxo, isso foi uma das coisas que eu aprendi e da qual não tenho qualquer dúvida, o luxo rege-se por regras de gestão e de marketing diferentes das do mercado de consumo. E por vezes eu vejo marcas de luxo, na ânsia de querer resultados mais rápidos, de apressar o processo, a aplicar regras de marketing e de gestão que são típicas do mercado de consumo e depois fazem asneiras. E depois é por isso que o luxo está, neste momento, a viver um momento menos bom. E porquê? Quais são as principais razões? Por isso mesmo. Por isso. Bom, desde logo também, não é só por isso. Eu diria que é um conjunto de situações que estão a acontecer em simultâneo. Eu diria que isto é a vida a acontecer. Sim. Eu tenho um amigo e cliente americano que diz "This is life happening". É assim. Ou seja, o que é que acontece? Por um lado, as marcas, geridas por financeiros e não por criativos, querem resultados mais rápidos, aplicam regras da gestão típicas do mercado de consumo e não funciona no luxo e por isso depois... Porque o que é que acontece? O luxo é exclusividade. Se eu massifico para vender mais e ter resultados mais rápidos, depois quem compra porque gosta de exclusividade deixa de comprar. Deixa de querer comprar, sim. Isso... claramente é um dos motivos, não direi que é o único que explica a crise que o luxo está a viver neste momento. A outra eu diria que é a mudança geracional. Claramente passamos dos baby boomers para a geração X e agora está a chegar a geração, depois os millennials e agora está a chegar a geração Z ao mercado, que tem estilos de vida, valores e gostos diferentes dos pais e dos avós. E têm poder de compra, ganharam dinheiro mais rapidamente nas tecnologias, por exemplo, e noutras áreas, outros receberam das famílias de herança, e eles estão a chegar ao mercado com poder de compra e estão a dizer às marcas, não queremos esse luxo, queremos outro diferente. E toda esta fricção geracional está a fazer, eu diria que a crise que o luxo está a viver agora é uma crise temporária. É uma crise de adaptação, é a tal crise de acompanhamento da evolução da sociedade. Mas o que é que acha que vai acontecer? Os consumidores vão querer este luxo ou as marcas vão ter de se adaptar às preferências destes novos consumidores? As marcas vão ter que evoluir.
Eu não diria tanto adaptar, eu diria vão ter que evoluir. Mas como sempre o fizeram, o luxo do século XVII era tão diferente do luxo do século XIX, e o do século XIX é tão diferente do século XX, e o luxo do século XXI há de ser diferente daquele que tivemos no século passado. É uma evolução que, quando vista à distância, parece natural e lógica, quando vivida no momento, olha, é como aquela curva da bolsa, não é? Está cheia de picos assim, mas quando vemos a longo prazo, vemos que é uma linha quase contínua, ou para cima ou para baixo, mas na verdade ela é feita de pequenos picos, para cima e para baixo, quase todos os dias, que vão desenhando a grande curva. Sim. Que conselho daria a quem quer entrar neste universo? Do ponto de vista do fabricante, presumo, ou do ponto de vista da marca. O conselho que eu daria era de que não tivessem a obsessão, que eu vejo por aí, por vezes, de querer ser de luxo. O Sr. Vuitton, quando criou a marca, não disse eu vou criar uma marca de luxo. O Sr. Ferrari, quando criou a marca, não disse eu vou criar uma marca de luxo. Ou o Sr. Lamborghini, ou o Sr. Bulgari, ou os irmãos Cartier. O que eles fizeram foi, primeiro eram pessoas com gosto requintado e com uma visão de negócio e com criatividade. E decidiram investir essa criatividade, esse gosto e essa visão estratégica no desenvolvimento de uma marca e de uma coleção de produtos de qualidade extrema, com design e estética absolutamente deslumbrantes e em quantidades pequenas para criar escassez e exclusividade. E, ao fazer isso bem feito, sem pressa, ao longo do tempo, foram construindo marcas e conceitos que os outros quiseram comprar e quiseram pagar preço alto porque identificavam isso como sendo um luxo. Portanto, uma marca de luxo não deve querer ser marca de luxo, na minha opinião. O que deve querer é ser uma marca de excelente qualidade, uma marca exclusiva e uma marca com um conceito e um universo estético absolutamente deslumbrante. E se vai ser de luxo ou não, o tempo dirá e o mercado dirá. A nossa indústria, a indústria de calçado, está apta para esta corrida ao luxo? Eu não consigo falar na indústria como um todo. Eu diria que há empresários que sim, que estão aptos, e outros não. Mas também o luxo não é para todos, nem nunca vai ser. E também no dia em que todos os empresários do universo do calçado em Portugal forem de luxo, deixa de ser luxo, porque o luxo tem que ser exclusividade. E, portanto, e porquê é que eu acho que alguns não vão conseguir? E não tem mal se não o conseguirem. Pode-se criar uma marca bonita sem ser de luxo. Sim. E um conceito bonito sem ser de luxo. Porquê é que não conseguem, na minha opinião? Porque para se produzir luxo é preciso mudar a mentalidade. E eu vejo que alguns empresários têm mentalidade de fabricantes e outros têm mentalidade de criativos e outros têm mentalidade de sonhadores. E a maneira como pensam e sentem vai determinar aquilo que vão fazer. E alguns vão conseguir chegar lá e outros não. Mas é assim a vida e é normal. Faz parte. António, se pudesse deixar um par de sapatos à porta do futuro, que legado é que gostaria que eles deixassem? Vou falar do meu legado, não é? Sim. Porque o par de sapatos é meu. Eu gostava que esse par de sapatos deixasse uma mensagem de esforço, de dedicação, de estudo, de trabalho, de diferenciação. Eu sou um acérrimo defensor da diferenciação. E gostava que deixasse uma mensagem de empatia,
e gentileza para com os outros. Muito obrigada, António, e obrigada por entrar nesta conversa connosco. Muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes. Até à próxima.